Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mãe faz queixa de erro médico durante atendimento da filha que faleceu na UPA. Incêndio provoca danos diversos em apartamento no bairro Laranjeiras. Invasor de Ferro Velho é atacado por cachorro em tentativa de furto. Jovem é preso por agredir idoso durante assalto. Rotary doa equipamentos de diagnóstico para a Santa Casa. Barraquinhas de Nossa Senhora Aparecida vão até esta quarta-feira em Patos de Minas. As oportunidades de vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. Crescem os casos de mortes por meningite em Minas, mas Estado diz que não há surto e está em alerta. Presidenciáveis na disputa do voto dos mineiros. Porque o Estado é estratégico nas eleições. Quais as formas corretas de diagnosticar e tratar o TDAH? E família de jovem com doença rara faz apelo para conseguir pagar tratamento. Tem também a análise da notícia e muito mais agora no NTV News. Na madrugada desta terça-feira, um estabelecimento que atua no ramo de ferro velho foi alvo de uma tentativa de furto. Mas o que o invasor não contava era com a presença de um feroz cão de guarda. O homem entrou no ferro velho, que fica na esquina da rua Mato Grosso com a rua Barão do Rio Branco, após pular o muro do fundo. Ele pretendia furtar o local, mas não imaginava que lá dentro tinha um cão de guarda, que ao perceber a presença do homem, o atacou. Na hora que ele entrou, já bateu de cara com ele. Foi aí que teve a guerra com ele lá no fundo. Lá. Ele tava de blusa de couro, né? Foi sorte que tava de blusa de couro, grossa. Mas mesmo assim machucou os braços. Mas rasgou ele um pouquinho. Foram os vizinhos que ouviram os gritos por socorro e acionaram a polícia. O ladrão foi preso, mas antes de ser conduzido para a delegacia, foi socorrido com ferimentos no braço e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Questão de segurança mesmo. Que ele é muito específico para cão de guarda mesmo. Então nós arrumamos ele aqui para poder vigiar mesmo. Aqui ele roda aqui tudo. Daqui até o fundo lá, ele roda isso aqui tudo aqui. Só hoje, quando os funcionários chegaram ao local, que souberam do que havia acontecido. A informação é de que essa foi a segunda vez que o ferro velho foi invadido. O cão está lá justamente com o objetivo de proteger o local. No bairro Jardim Paraíso, um jovem de 20 anos foi preso por agredir um idoso durante assalto. A agressão a esse idoso de 67 anos aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, ele estava na Rua das Orquídeas, no bairro Jardim Paraíso, quando ele foi confrontado por dois suspeitos de 20 e 22 anos. Esses suspeitos começaram a agredi-lo e então roubaram a carteira dele com documentos e dinheiro. Os suspeitos em seguida fugiram a pé. Esse idoso acionou a Polícia Militar, que com o auxílio de imagens de câmera de segurança da Redondeza, conseguiram identificar os suspeitos. Eles foram encontrados lá no bairro Jardim Esperança, numa residência na rua João Batista Rodrigues. Quando os militares chegaram no local, a dupla estava dividindo o dinheiro que havia sido furtado e um jovem de 22 anos, ao perceber que os policiais ali estavam, conseguiu fugir. Já um outro rapaz de 20 anos permaneceu no local e foi preso. Com esse suspeito, a Polícia Militar conseguiu apreender R$ 622 em dinheiro, além de uma balança de precisão utilizada na pesagem de drogas, uma porção de cocaína e um tablete pequeno de maconha. Esse suspeito de 20 anos então foi preso e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com essas drogas e com esse material apreendido. Já o outro suspeito de 22 anos ainda não foi localizado e a Polícia Militar continua efetuando rastreamentos no intuito de localizá-lo. Na tarde de hoje, um incêndio em apartamento do bairro Laranjeiras mobilizou equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. As chamas provocaram maiores danos na cozinha, lavanderia e na sala da residência, que fica no segundo piso da rua Oswaldo Vaz de Andrade. O prédio foi evacuado pelos militares e não houve vítimas. As chamas foram debeladas rapidamente, confinando o fogo na área de serviços domésticos e evitando que o incêndio se alastrasse para as dependências de apartamentos vizinhos ao local do incidente. Segundo os bombeiros, a moradora informou que as chamas tiveram início em um forno que estava na lavanderia do imóvel. Depois do intervalo aqui no News, barraquinhas de Nossa Senhora Aparecida vão até esta quarta-feira em Patos de Minas. As oportunidades de vagas gratuitas para cursos profissionalizantes.
As tradicionais barraquinhas de Nossa Senhora Aparecida vão até esta quarta-feira em Patos de Minas. As atividades de barraquinhas da festa terminam, nesta quarta-feira, dia da padroeira. A tradicional festa da padroeira do Brasil reúne diversos fiéis em Patos de Minas, na comunidade que recebe o nome da santa. A programação começou no dia 3 de outubro e só termina no dia 12, que é o feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia, o formato da festa teve que ser modificado para seguir as medidas de proteção contra a Covid-19, mas não deixou de acontecer. O dinheiro arrecadado é empregado na manutenção da igreja durante todo o ano. Os outros anos foi bom a festa, né? Só agradecer a Deus, mas o ano passado, devido ao acontecimento, os 2 anos anteriores, né? Foi drive-thru, foi muito fraco. Foi assim mesmo para ter uma festa, cobriu aquela despesa e pronto. Esse ano a gente espera que seja melhor, né? Na quarta-feira, dia 12, a programação é extensa. Às 6 horas da manhã, os romeiros serão recepcionados com café da manhã. Para participar, cada fiel pode colaborar levando algum prato para compor a mesa. Serão celebradas missas em diferentes horários para que todos os devotos tenham a oportunidade de participar. Nós teremos 6 celebrações. 5 da manhã, acolhida dos romeiros, vem gente de vários lugares da cidade, das comunidades rurais, vem a pé, né, para celebrar conosco. 5 da manhã, 7, 9, 11, 15 horas e a missa de encerramento que é às 18 horas. E logo após teremos uma procissão. Depois teremos um sorteio de uma rifa que nós estamos vendendo a R$5 com a imagem 60 centímetros de Nossa Senhora, que nós ganhamos. Teremos shows também. E também no dia 12 eu convido você para não fazer comida em casa não, venha almoçar conosco. Nós estaremos vendendo um marmitex aqui na Praça do Cristavo e também lá no Salão das Rosas, na Igreja de Santa Terezinha. A partir das 11 horas, um cardápio bem gostoso, estaremos vendendo um marmitex e self-service à vontade. A movimentação das barraquinhas segue até o feriado, com realização de shows musicais logo após a missa das 19 horas. Temos as deliciosas comidas de barraquinhas, as tradicionais, né? Cachorro quente, feijão tropeiro, macarrão, churrasquinho, o prato da noite, pastel. Então, assim, bebidas, né? Temos variado cardápio. Todos que estão aqui são voluntários, né? Tivemos vários padres convidados no decorrer da festa e temos o encerramento dia 12. E eu convido você que está em casa, que é devoto da Mãe Aparecida, vem celebrar conosco dia 12. A festa está acontecendo na Praça do Cristavo, ao lado da Igreja da Padroeira, na Avenida Brasília, 208, bairro Nossa Senhora Aparecida. A ABS Treinamentos está oferecendo vagas gratuitas para cursos profissionalizantes de eletricista, ajudante e encarregado. A ABS Treinamentos está com oportunidades imperdíveis para quem busca se especializar rapidamente para trabalhar em companhias elétricas, sem precisar desembolsar e ainda sendo remunerado. Nós temos aí um conjunto de bolsas, 200 bolsas para eletricista de redistribuição, onde o eletricista, o candidato vem aqui, vai ter todo o aparato gratuito. Durante o treinamento, são 3 meses de curso, ele vai ter uma ajuda de custo de R$800 mês. Temos também, e vai sair daqui empregado ao final nas empreiteiras nossas da CEMIG aqui na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E não para por aí. Segundo o diretor executivo e instrutor da ABS Treinamentos, Adalto Borges dos Santos, por meio de outras parcerias, mais vagas de outros cursos oferecidos estão disponíveis. Temos também 100 bolsas de ajudante para eletricista, que é umas 3 semanas de curso, com uma única ajuda de custo de R$800. Ao final daqui, sai também com carteira assinada. Junto ao Laio Giovannini, temos 6 bolsas para eletricista, que a gente chama eletricista industrial, que também vai começar agora em setembro, que também a gente já tem encaminhamento para esse pessoal que fizer. Então, quer trabalhar, vem para a ABS, que aqui é o lugar. E as histórias dos formandos da ABS Treinamentos se repetem, pois eles continuam vindo de várias regiões do país para aprender. Eu sou do Rio Grande do Norte, Florânia. Atualmente eu moro em Tutaba, trabalho na empreiteira MBA Construções. Estou aqui na ABS para fazer um treinamento de encarregado. Eu vim do Piauí para Unaí,
para trabalhar na empresa Potência e aqui em Patos de Minas eu estou na escola ABS para fazer um treinamento de eletricista. 90% dos nossos alunos não são de Patos de Minas. Todas as empreiteiras da CEMIG no estado de Minas Gerais são nossas clientes e as principais empresas no que tange aí regulamentações do trabalho. De forma que a gente é mais conhecido no estado de Minas e no Brasil do que Patos de Minas. Eu faço um convite a você pai, a você aluno, venha à ABS, venha fazer uma visita. Eu acredito que quem não conhece a ABS, nunca veio aqui, não sabe o que a gente faz. A ABS Treinamentos fica na Avenida JK, número 3529. Aqui os treinandos dispõem de 10 mil metros quadrados, mais de 200 postes e todos os nichos referentes à segurança do trabalho em rede elétrica. Oriundo de São Francisco, município situado no norte de Minas Gerais, Darley Batista aproveitou para aprimorar os conhecimentos na ABS Treinamentos. Estou aqui na ABS, fazendo treinamento de encarregado, trabalho na Corte Real. E estamos aí, né, na ABS fazendo curso, dedicando aí cada dia mais, né, aprender mais, né, buscar o conhecimento, né, estamos aí na luta. E às vezes as pessoas falam, não tem oportunidade de emprego, vem para a ABS, aqui é o lugar. Vagas de emprego a gente tem, oportunidade, a gente tem vários tipos de treinamentos aqui. A gente atende as principais empresas da região e em 5 anos nós já formamos mais de 5 mil alunos. Então a ABS está aqui para poder fazer o diferencial, inclusive hoje o único centro homologado para a Brigada de Incêndio na região, junto ao Corpo de Bombeiro. Vem para a ABS! Daqui a pouco aqui no News, Rotary doa equipamento de diagnóstico para a Santa Casa e família de jovem com doença rara faz apelo para conseguir pagar tratamento. Uma ação promovida pelo Rotary Clube de Patos de Minas possibilitou a doação de equipamento para diagnóstico e tratamento de doenças para a Santa Casa de Misericórdia. A gente tem esse material para mostrar para você aí. Pela manhã, na sala de reuniões da Santa Casa de Misericórdia, integrantes do hospital e do Rotary Club anunciaram a doação de uma torre de videolaparoscopia feita pela entidade filantrópica ao órgão de saúde. Esse é um projeto que começou um ano atrás, né? Várias participações da sociedade de Patos de Minas, empresários, né? Entidades e do nosso Rotary Club aqui de Patos de Minas, aí, os nossos companheiros, todos os 4 clubes envolvidos, né? E o projeto praticamente finalizado. Hoje a gente está aqui simbolicamente finalizando, né? Trazendo essa informação agora recente, com o projeto completamente finalizado. E se Deus quiser, daqui a poucos dias o equipamento já está aí com vocês. A torre de videolaparoscopia é utilizada para diagnosticar e tratar doenças de cunho intestinal de maneira minimamente invasiva, por meio da incisão de pinças no abdômen dos pacientes. Hoje a Santa Casa faz apenas cirurgia aberta e 90% de toda a cirurgia hoje é realizada por videolaparoscopia. É uma torre da qual qualquer cirurgia pode ser feita que vai mudar apenas as pinças e alguns outros aparelhos, seja uma cirurgia cerebral, seja uma cirurgia oncológica, seja uma cirurgia urológica, então são muitas coisas. Então a gente tem certeza que o Rotary Clube Patos de Minas vai contribuir e vai ajudar bem a Santa Casa nesse setor. Para além da doação da torre, o presidente da Santa Casa de Misericórdia afirma que o Rotary Clube tem uma importância histórica para o hospital. O Rotary que nos ajudou desde o início, no ano passado, com as campanhas junto ao Lais, à maçonaria, e também para a própria existência da Santa Casa. Muita gente não sabe, mas a Associação Beneficente do Dr. Paulo Borges, que é a mantenedora da Santa Casa de Patos de Minas, ela foi fundada pelo Rotary Clube no passado, né? Então o Rotary está desde o nascedor da Santa Casa, desde o inicinho da Santa Casa, e trazendo agora essa ótima notícia para nós. A rotariana Amélia Maria Mota conta que o valor do aparato médico é exorbitante e foi possibilitado por meio de um esforço conjunto do Rotary Club. É $60 mil, hoje em torno de R$323 mil. Essa contribuição ela é feita uma parte pela Fundação Rotário. O Rotary Internacional tem uma fundação do qual nós rotarianos fazemos projetos, encaminhamos para realizações nessas áreas, seja na área da saúde, meio ambiente e outros mais. Então, essa foi uma parceria dos 4 Rotaries, da Fundação Rotária, do nosso distrito e de um Rotary Internacional da Argentina.
E a gente agradece muito a população, porque nós tivemos o apoio dos empresários, nós tivemos o apoio da população e o apoio de todos os rotarianos. A família de uma jovem de 20 anos que sofre com uma doença rara no intestino faz apelo para conseguir dar início ao tratamento que custa cerca de R$30 mil. De família humilde, a jovem pinheirense Cananda Borges Santos, de 20 anos, é conhecida por ser uma menina alegre, extrovertida e com muita força de vontade. Pelo menos é o que descreve a prima da jovem. Ela é uma menina alegre, disposta, disponível, tudo que você precisa com ela é na hora, tem maior respeito pela família, pela avó, maior carinho com a avó, com a mãe. Então, assim, uma menina alegre, respeitadora, que estava iniciando no mercado de trabalho. Em junho deste ano, os sonhos da jovem foram interrompidos por problemas na saúde. Cananda começou a sentir diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e até sangramento retal. Meses depois, ela teve o diagnóstico. Cananda estava com a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado e intestino grosso, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Desde que começou esses sintomas, ela tem sentido isso frequentemente. Aí foi procurado o tratamento, foi feito consulta médica foi procurado o UPA, o Hospital Regional de Patos de Minas, a UPA de João Pinheiro. E aí, quando foi no mês de agosto, ela foi diagnosticada com a doença de Crohn. Mas, já em agosto, ela já estava com sintomas muito, muito fortes. Já tinha perdido muito peso, cerca de 8 quilos em 2 meses ela já tinha perdido, estava com muita dificuldade de comer. E aí, a especialista diagnosticou ela com essa doença. Cananda já foi internada umas 3 vezes com fortes dores. A cada dia que passa, a situação piora. Hoje ela recebe o tratamento em um hospital particular da cidade de Patos de Minas. Como a doença não tem cura, Cananda precisa passar por um tratamento com medicamentos como esteroides e imunossupressores para retardar a progressão da doença. Se essas medidas não forem eficazes, ela poderá passar por uma cirurgia. A gente não teve tempo que ela fosse ir tratar no SUS, porque a gente não tinha mais condições de esperar. Por isso, essa necessidade de ir para o hospital particular e lá a gente ter toda a atenção que não era vinda só de um médico, mas sim de uma equipe médica que desse um tratamento mais assertivo e que desse um resultado de forma muito rápida. A família acredita que se Cananda estivesse aguardado até hoje uma ajuda do SUS, talvez ela não tivesse aguentado. Como a jovem não possui um plano de saúde, a família organizou uma vaquinha na internet para custear os dias de internação, medicamentos e o começo do tratamento dela, que pode ultrapassar os R$30 mil. As doações podem ser feitas através do Pix, que é o 0 operadora 38 99818 92, no nome de Cananda Borges Santos, ou pelo QR Code que aparece na tela. Basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o ícone, que você será direcionado para a vaquinha online. É um tratamento muito caro e a gente precisou de forma muito rápida, então por isso a gente não teve tempo de se programar. Então a gente pede a ajuda de cada um, vai estar o link da vaquinha, o QR Code e também o número do Pix, para quem puder ajudar, qualquer tanto vai ser muito bem recebido, e as orações também. Também a gente precisa muito de orações por ela, que todo mundo possa mandar uma energia muito positiva e que dê força para ela nesse momento aí. Crescem os casos de mortes por meningite em Minas, mas o estado diz que não há surto e está em alerta. E mãe faz queixa de erro médico durante atendimento da filha que faleceu na UPA.
Apesar de não haver surto em Minas, a Secretaria de Saúde do Estado chama atenção para os casos de meningite. Esse ano houve mais confirmações de mortes pela doença em território mineiro. Por causa de surtos de meningite em algumas regiões brasileiras, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está em alerta. Quando um caso é notificado, passa a ser monitorado. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 617 casos confirmados e 92 óbitos de todos os tipos de meningite em Minas. Em 2021, foram 552 casos e 50 óbitos no estado. A doença, considerada endêmica no Brasil, acomete pessoas de qualquer idade, mas o maior risco é para crianças menores de 5 anos. A meningite pode ser prevenida com vacina. Por isso, as autoridades de saúde reforçam para a importância do esquema vacinal, iniciado logo após o nascimento do bebê, por meio da vacina BCG. É hora da análise da notícia aqui no NTV News, comigo, Gui Boaventura. A gente começa falando de saúde. Tem umas doenças que voltam a aparecer que há muito tempo a gente não via um volume de casos grande, como é o caso da meningite. Gui, boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, esse caso da meningite é sazonal, né? De vez em quando aparece um surto de meningite. É preciso ter controle sobre isso. E é preciso acreditar que nós temos um surto de meningite. São Paulo, o estado de São Paulo, com 10, 12 casos, já declarou que está vivendo um surto de meningite. E um surto de meningite localizado num setor dentro da cidade de São Paulo, né? Muito mais ali pela Zona Leste, Itaquera e etc., naquela região ali. É um surto. É preciso tomar isso como um surto, porque é uma doença que se transmite com muita facilidade, né, através das vias aéreas. E é preciso tomar cuidado com qualquer doença infecto-contagiosa, né? Hoje nós vivemos aí essa questão da Covid. Será que nós não emendamos? E nós não podemos ser negacionistas de jeito nenhum. É melhor você pecar pelo excesso de zelo do que pecar pelo desmazelo. Então, vamos entender que nós temos aí que tomar cuidado. E tomar cuidado como? Evitar andar de máscara, evitar as aglomerações. Surgiu um caso em Patos de Minas ou surgiu um caso em qualquer cidade do Brasil, essa cidade tem que tomar cuidado, porque senão não dá bonzinho, né? Nós vamos ter aí, se brincar, a gente tem uma endemia, uma epidemia, é complicado. Doença infecto-contagiosa. Em país tropical, significa tome cuidado. Desde janeiro até setembro foram 617 casos no estado de Minas. Não é pouco, né? Muito pelo contrário. São casos demais. Isso aí indica que nós estamos vivendo um surto de meningite, sim. E é uma doença perigosa, né? A meningite é uma doença perigosa, porque se ela não mata, ela deixa sequela. É um ou outro. Muito bem. E ainda falando sobre saúde, tem um material que você fez hoje. A mãe de uma adolescente de 16 anos que faleceu na semana passada enquanto aguardava por atendimento médico na rede pública de saúde em Patos de Minas, acusa a UPA de negligência e erro médico. Cristiane, a que você atribui a morte da sua filha? Negligência. Uma falta de negligência médica, porque assim que eu cheguei com ela na UPA, ela passou pela triagem, né? Tava tudo bem, estruturação, pressão, tava tudo ok, o primeiro atendimento do primeiro médico, né? Tudo bem. Ela começou a questionar mais a dor, foi até que o segundo médico foi lá, né? E aplicou essa medicação nela, e ela já começou a gritar que estava ficando cega, que não estava enxergando, estava perdendo os movimentos. Não deixa eu morrer, eu tô morrendo, mãe, eu não tô te vendo. E o que eles fizeram? Pegaram a minha filha e colocou no isolamento, porque os gritos dela estavam incomodando, a dor dela estava incomodando, porque ela era uma jovem e estava querendo chamar atenção. Não, a minha filha estava morrendo. Ele veio com outra medicação para tentar cortar o efeito, mas já era tarde. Quando ele foi embora, ficou outra médica. Ela foi lá nos consultórios, porque lá tem as câmeras, e me pegou, e eu indo lá, chamando ela toda hora, implorando ela para ir lá, mas a minha filha estava no isolamento, perdendo os sinais vitais. Portanto, quando ela foi, a minha filha já não tinha sinal vital mais. Cristiane, quer dizer que não foi negligência, foi erro médico, que você atribui que foi um erro médico. Ela foi atendida
mas o medicamento, o que a senhora imagina é que o medicamento pode ter sido prejudicial. Sim, foi o medicamento que foi prejudicial. Então, ela começou bem, tendo um atendimento. Depois, ela não começou. Eu falo porque eu estava lá, ela foi jogada no isolamento. As enfermeiras, algumas, porque muitas deram atenção, foi lá e fizeram deboche dela rindo, achando que ela estava chamando a atenção. O espaçamento da última médica que foi lá, para dela 5 gotas de clonazepam, foi 3,5. 5,40 foi que a minha filha foi vista por outro médico, foi quando foi dar o óbito dela. O espaçamento, e nisso a minha filha morrendo, agonizando, implorando a vida dela e eu lá com ela, presenciando tudo. Para mim foi uma negligência, porque nós somos seres humanos. Cadê a saúde de Patos? Cadê? Eu imploro, eu peço por justiça, que verifique onde que tecer, porque a minha dor é enorme, eu não consigo alimentar e eu só fico pensando. E foi uma negligência, sim, porque a hora que eles foram entubar minha filha, a hora que eu vi, eu falei assim, a minha filha está morrendo. E como é que eles me dão óbito de um edema pulmonar? Porque os exames de sangue não constou, o raio-x do pulmão está limpinho, e eu tive informações, não vou divulgar nome, passei por 2 médicos, pedi para olhar os exames, relatou uma leve infecção de urina, que não levaria o óbito dela, a morte dela, e que sim, se foi possível, a alergia da medicação causou esse edema pulmonar nela, porque foi fechando as vias aéreas dela, e foi, portanto, ela deu uma parada cardíaca. Não tem como, a minha filha chegou andando, a minha filha chegou consciente, e a minha filha clamava pela vida dela a noite toda. Ninguém tem noção da dor que eu estou sentindo. Eu lutei com a minha filha a noite toda, implorando a Deus pela vida dela. E eu peço, pelo amor de Deus, quem tem filho, me ajuda. Quantas vítimas já não passou por isso? Porque eles são médicos, vai lá e dá um laudo e fica por isso mesmo? Que tipo de ajuda a senhora está clamando? Eu peço ao Ministério Público, juiz, promotor, o que for, me ajuda a investigar a causa da minha filha. A senhora já denunciou, já, não? Não, eu estou tendo a ajuda de terceiros, sabe, que estão me ajudando a dar providência. E eu imploro, dá atenção até quando as coisas vão ficar acontecendo. A gente de Santana já é negligenciado porque a gente não tem uma ambulância disponível 24 horas, a gente não tem médico todos os dias, tem médico na quarta-feira, não estou falando por eles, para ficar bem claro, médico na quarta-feira, tem gente que está fazendo tratamento de câncer. Não tem que ficar arranjando dinheiro, e quem não tem, nós somos pessoas de baixa classe, pobre, não tem condição. Quantas pessoas perdem um exame, uma consulta, porque não tem condição de vir em Patos? Por quê? Porque Santana não tem uma ambulância para ficar disponibilizada 24 horas. Às vezes, Deus que livra a pessoa de um infarto, até a SAMU chegou, até que você venha com um carro, não tem, poderia ter uma ambulância com oxigênio, alguma coisa lá. Prefeito, dá uma atenção, tenha, pelo amor de Deus, o senhor é pai. O senhor, com certeza, é pai, dá atenção para Santana. Não faz isso, não. Essa semana foi minha filha. Quem mais vai ser? Porque aí são médicos, vão ali, alguns, não todos, porque tem profissionais excelentes. Já fui muito bem tratada na UPA, meus filhos, já levei, fui muito bem tratado, mas, infelizmente, é a dor que eu sinto. A minha filha foi negligenciada. Ela gritou a noite inteira por oxigênio, pedindo ar, e eles vão lá e dão 5 gotas de clonazepam para ela. Disseram que era para ela morrer mais depressa, para parar de incomodar quem estava lá dentro. E a minha dor é grande, e eu peço, eu imploro, pelo amor de Deus, justiça. Não deixa mais um caso desse ficar impune, não. Por meio de nota, o município informou que a paciente deu entrada na unidade às 22h52 do dia 5 de outubro, relatando dor abdominal. A triagem, de acordo com o texto, foi realizada às 22h56 e o primeiro atendimento médico ocorreu às 23h07. Foram realizados exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografia. Ainda de acordo com a nota, a adolescente estava com sinais vitais estáveis, contudo, enquanto aguardava o resultado dos exames laboratoriais, evoluiu de forma insatisfatória, diz o texto. Ainda segundo a resposta do município, imediatamente ela foi encaminhada à sala de emergência, foi assistida por 4 médicos e foi necessário procedimento de intubação e reanimação pela equipe. A paciente teve o óbito confirmado às 5h40 por edema agudo de pulmão. Todo o detalhamento da assistência, de acordo com a nota prestada, está registrado no prontuário, documento oficial do atendimento, e cuja cópia já está com a mãe do adolescente, diz a resposta da Prefeitura de Patos de Minas. Meu caro Gui Boaventura, você conversou com a mãe e você viu ali de perto a dor dela, a procura por uma resposta, e ela quer justiça porque ela entende realmente que houve negligência e erro médico. Eu fiz 2 entrevistas com essa mãe hoje. Fiz essa aí, fiz uma no programa. Eu entendo o seguinte,
sabe, é uma polêmica, tem uma dúvida em relação a esse atendimento, ao procedimento médico. A mãe está lançando essa dúvida e ela fala com certa propriedade em relação até aos medicamentos que foram ministrados para essa menina que faleceu, né? Então, não pode ser simplista num caso desse, nem a prefeitura e muito menos a mãe, né? Eu acho que a mãe não vai ser. Ela tem que procurar realmente a justiça, ela tem que denunciar esse caso. Não é com a finalidade, olha, eu estou denunciando para punir o fulano. Esquece isso. Eu estou denunciando para esclarecer a morte dessa menina. É isso que tem que acontecer, porque nós não podemos, com uma morte de uma menina dessa aí, 16 anos, né? 16 anos. Ficar simplesmente ser explicada por nota da prefeitura ou ser explicada por uma reclamação da mãe. É uma reclamação da mãe e uma nota da prefeitura. Será que é isso que essa menina merece? Será que é a atenção que ela merece depois de morta numa unidade de atendimento público de saúde? É isso que ela merece? É isso, é esta a satisfação que essa vida merece? Acho que não, né? Acho que precisa ser aberto um inquérito aí para fazer toda essa apuração. Acho que a justiça tem condição de pedir por técnicos, e quando eu digo técnicos, médicos independentes, né, nessa questão, buscar médicos que sejam independentes nesse caso. Se preciso for até fazer uma autópsia uma exumação desse cadáver e fazer uma autópsia. Isso está sendo muito duro. Mas é preciso que, a bem do esclarecimento da verdade, porque uma pessoa não pode simplesmente falecer numa unidade hospitalar ou numa unidade de atendimento público de saúde e simplesmente ficar sem explicação. Tem uma nota da prefeitura, mas é isso? É assim que a gente vai proceder? Morre uma pessoa, morre um parente seu, filho, mãe, pai, irmão, morre lá na UPA e o que se explica é apenas uma nota de esclarecimento da prefeitura? Não pode ser, né? Depois do intervalo, em Patos de Minas, presidenciáveis na disputa do voto dos mineiros, por que o Estado é estratégico nas eleições? No final da tarde de hoje foi assinado o contrato de mais de 47 milhões entre a Prefeitura e a empresa que vai gerir a iluminação pública em Patos de Minas por um prazo de 13 anos. Com a ordem de serviço assinada nesta terça-feira, o consórcio Ilumina Patos passa a ser responsável pela instalação, expansão, modernização, gestão, operação e manutenção da iluminação pública. A taxa de iluminação pública paga pela população agora vai custear toda a manutenção do parque luminotécnico como um novo parque luminotécnico, todo na tecnologia LED, com uma qualidade muito maior. E isso já começa agora nos próximos meses, com a assinatura da ordem de serviço aqui. Eles têm 120 dias para começar, é o prazo legal. A gente está com a expectativa aí de que eles comecem em dezembro, assumindo a manutenção, e depois comecem já a fazer toda a substituição das luminárias da cidade, com uma atenção especial para as quadras, as praças, a zona rural, inclusive, os espaços públicos, Mocambo, Lagoa Grande e todos os bairros, começando pelos bairros menos favorecidos aí historicamente. A gente tem várias fases do contrato para cumprir. Hoje, recebendo a ordem de serviço, a gente começa a primeira fase, que é a fase 0. É uma fase de planejamento, como tudo vai acontecer, como vamos assumir a manutenção, né, que já é um assunto urgente para o município, para todo cidadão, né, interfere diretamente na vida de todo mundo, né, no dia a dia. Essa fase de planejamento, nós temos aí 120 dias para cumprir. Na fase 1, a gente começa efetivamente a manutenção, vamos dar atenção para todos os pontos apagados, vamos cuidar de onde não tem luz. Nessa fase também a gente faz todo o planejamento dos projetos luminotécnicos de cada rua. É um projeto muito amplo e muito especializado mesmo, é uma nova iluminação.
O prefeito admitiu ainda que o município vem enfrentando dificuldades na prestação de serviços da empresa que atualmente é a responsável pela iluminação pública. Com antecedência de 30 dias, melhor dizendo, a gente precisa avisar a empresa atual que ela vai encerrar e ter esses 30 dias aí de adequação para a entrada da nova empresa. E a gente está tendo sim dificuldade, é um final de contrato, é natural que o pessoal sabe que não vai continuar, de repente tira um pouco o pé do acelerador e isso tem trazido muito transtorno para a população. A gente fez inúmeras reuniões, reclamações com a empresa, mudamos o modelo de atendimento, nos adequamos ao máximo para que melhorasse, até melhorou um pouco durante um certo período, mas a gente está com dificuldade novamente e a gente espera que isso acabe agora definitivamente aí nos próximos meses. O que a população espera é que uma parceria público-privada funcione, né? Porque a empresa que está aí realizando o serviço tem deixado muito a desejar. A gente mostrou várias vezes aqui, inclusive no NTV News, falhas na iluminação pública, bairros com ruas no escuro. E a população fica pagando pela iluminação pública, mas não tendo serviço prestado. Em relação a esse novo contrato aí, a gente tem que expor tão somente a nossa esperança de que funcione isso aí, né? Funcione essa parceria, funcione essa concessão aí porque a prestação de serviço na iluminação pública agora é obrigação do município. Ele tem o bônus de receber a taxa de iluminação pública, ir para os cofres ou para um cofre específico para cuidar da manutenção, para expansão, melhoramento e tal, da iluminação pública. E o ônus é cuidar disso. Né? O ônus é cuidar disso, cuidar do jeito que a população espera. Está muito ruim. A iluminação pública em Patos está muito ruim. As ruas dos bairros, com essa atual iluminação, é uma iluminação que deixa o bairro escuro, né? Onde tem, melhor, onde foi trocado para luz de LED, né? Essa iluminação mais moderna. Nos bairros onde nós temos uma iluminação um pouco mais antiga, ela é muito ruim, né? E hoje, além de ter essa iluminação ruim, nós temos um número enorme de lâmpadas queimadas pela cidade. São ruas praticamente inteiras, quarteirões inteiros sem nenhuma iluminação. E isso é um problema para a população, porque iluminação pública hoje uma questão também de segurança pública. É de conforto, né? Porque deixa a rua clarinha, confortável para os usuários, mas é uma questão também de segurança. Uma rua escura é um perigo nos tempos de hoje, né? Então é preciso que isso funcione. Nós estamos depositando nessa nova empresa as nossas esperanças, mas com uma condição. Vamos acompanhar de perto o que acontecer. Nós vamos acompanhar de perto o trabalho dessa empresa. E terá aí um período longo de contrato de 13 anos, né? É outra coisa, sabe? Um contrato de 13 anos. Será que nós não nos escaldamos com esse contrato da Copasa de 30 anos? Esses contratos que não podem ser revistos, que são cruéis, né? Então, é uma outra coisa que me deixa de orelha em pé e acho que podia ter achado um outro jeito, uma outra maneira para fechar esse contrato, um outro tempo menor para fechar esse contrato, porque o povo e o município não sofram prejuízos com a prestação de serviço. Porque o que nós vimos aí com a outra foi extremamente desgostoso. Muito bem. Minas Gerais é considerado um espelho para demais estados quando se trata de eleição. Nesse cenário, o presidente que vence em primeiro turno em Minas sempre costuma se eleger no segundo turno. No primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula obteve 48,2% dos votos válidos em Minas Gerais, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro obteve 43,6%. Em 9 pleitos registrados no país desde a redemocratização, em apenas um dos cenários o presidente eleito em Minas não se elegeu no Brasil. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e, de acordo com o professor de geopolítica Luiz Geraldo Xavier, ele é capaz de importar decisões eleitorais de outros estados e, ao mesmo tempo, exportá-las. Você tem o oeste de Minas muito identificados com o centro-oeste, sobretudo com o estado de Goiás,
O norte do estado de Minas Gerais também, né, numa identificação muito profunda com o sertão que é nordestino, né? A região, né, sul, muito vinculada ao Rio de Janeiro, a região sudeste a São Paulo. Isso significa que Minas está eleitoralmente ramificado por outros estados do Brasil. Faltando 20 dias para o segundo turno, alguns eleitores patenses ainda não sabem quem irão votar. Não decidi ainda. Estou colocando nas mãos de Deus para que ele faça a escolha o que for melhor. Porque está difícil escolher. Para este empresário, a decisão deve ser tomada com antecedência. O eleitor já tem que ir analisando as propostas de todos os candidatos no decorrer dela, já bem antes, né, com antecedência, já pegar e já escolher o seu candidato, para ter certeza das propostas dele, para que no futuro essas propostas venham a refletir sobre a nossa sociedade. Já este eleitor está ciente de quem irá escolher na segunda etapa do pleito presidencial. Simplesmente é o mesmo que eu votei no primeiro. É lamentável que a decisão de 215 milhões de brasileiros esteja hoje muito mais estimulado pela banda podre da política, pelo submundo da desinformação, do que propriamente pela oratória das realidades ideológicas, de personalidades e de programas. O professor salienta que a estratégia dos presidenciáveis no segundo turno deixou de lado o fazer político clássico, com alianças e propostas, para se voltar para as mídias sociais por meio do disparo de notícias falsas. Eu acho que o STE desprezou ou subestimou o poder das mídias na decisão, né, eleitoral, na percepção dos candidatos e dos seus projetos. É lamentável isso, porque isso interfere numa capacidade de decisão que posteriormente vai refletir na coletividade, na vida de cada um. Para ele, o bombardeio massivo de fake news pode justificar a dificuldade dos institutos de pesquisa em acertar o real cenário de votos. Hoje é muito difícil os institutos de pesquisa captar de forma concreta qual que será o desfecho quantitativo do percentual para um ou para outro candidato. Então, tudo no mundo é tendencioso. Nós vivemos no mundo da instantaneidade. Nós vivemos no mundo da instantaneidade, vivemos no mundo das tendências, tudo é flexível, tudo desmancha instantaneamente. Entretanto, ele acredita que os institutos não erraram tanto, pois não consideraram os votos úteis para presidenciáveis. Grande parte do eleitorado de Ciro Gomes, o voto útil, migrou para Bolsonaro. 37 mais 5, 42. Aí você está no limite mínimo de margem de erro, enquanto que Lula ficou estagnado em 47,5%, 48%. Minas Gerais tem um papel importantíssimo historicamente nas eleições, né, Gui? E essa eleição é diferente, porque você tem um atual presidente disputando contra um ex-presidente da República no momento de uma polarização política muito grande no país. Eu acho que essa questão da importância, né, de se ganhar em Minas Gerais é muito mais assim para o lado de uma simpatia, viu? Se ganhar em Minas, ganha no resto do Brasil. E não é bem assim. O Colégio Eleitoral de Minas, o segundo Colégio Eleitoral de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é extremamente importante na eleição. E Minas é um colégio eleitoral, nas grandes eleições, um colégio mais instável. Ele não é um eleitorado que tem uma tendência por muito tempo, como teve a tendência, por exemplo, no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, etc. No Rio Grande do Sul. São segmentos mais fiéis, é uma coluna mais fiel de um determinado lado da política. Nelson Rodrigues já dizia, né, que o mineiro só é solidário no câncer. Né? Então, essa questão de solidariedade do mineiro reflete muito na política. Não é a questão da solidariedade, é a questão dessa instabilidade. O mineiro é mais calado, o mineiro fala menos, o mineiro expõe menos. Nós vimos aí a senhora aí falando, a senhora vai votar em quem? Já definiu o seu voto? Não, estou esperando, Deus vai decidir. A senhora que tem que decidir, né? Então, mas o mineiro é isso aí, né? Você já definiu, eu estou conversando com a minha mulher, vou perguntar para os meus filhos, vamos ver aonde para a gente vai e tal. E o mineiro não declina o seu voto, é muito instável esse resultado. E as pesquisas aqui não são diferentes, né? São também instáveis. Mas ganhar para qualquer um dos dois presidentes, ganhar em Minas Gerais é extremamente positivo, porque leva um quinhão
razoável dos votos do Brasil, porque temos o segundo maior colégio eleitoral do país. Daí o interesse dos dois em Minas, né? Sim, Que tem visitado constantemente, procurado apoios, né? Tem um candidato que está hoje em Minas, o outro já teve aí essa semana, no final de semana, e volta mais para o final da outra. Então nós estamos sendo revisitados, né? E na região de um eleitorado mais denso, que é a região da Grande BH, Vale do Aço, aquela região ali tem um número maior de eleitorado. No norte de Minas, no nordeste de Minas é um pouco mais ralo, no sul de Minas é mais condensado, né? Por aí afora. Muito bem, análise terminando, news também. Amanhã a gente volta. É feriado, mas a gente vai trabalhar. Certeza que a notícia não para. Para não. E amanhã a gente se encontra então, Gui. A notícia não tira folga. Não tira folga. Consequentemente, nós também não. Embora, de novo citando aí o poeta, o brasileiro é um feriado, né? Então, ainda assim a gente vem trabalhar. Obrigado, Gui. Obrigado a você, um abraço, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.